Vamos continuar falando de neurofisiologia. Na aula passada, nós, nós trocamos uma ideia, tivemos nosso papo reto da Prevent Senior e falamos dos receptores sensitivos para propriocepção, tá? Falamos da sensibilidade proprioceptiva. Antes disso, falamos da sensibilidade dolorosa, da nocicepção, tá? Que é a nossa sensibilidade para dor, né? Falamos de dor, conversamos sobre a definição de dor, que não é um tema direto agora da nossa aula, é mais nós sabermos o que é a dor, para que serve a dor, tipo de dor. Depois falamos de dermátomos, né? A importância do uso da dermátomo para o fisioterapeuta na prática clínica. É muito importante conhecer os dermátomos, conhecer a divisão sensitiva do nosso corpo para que eu possa avaliar onde vai a sensibilidade, onde vai a condução nervosa do meu paciente. Se o paciente tiver algum tipo de acometimento, para eu poder avaliar o local desse acometimento nervoso, seja uma lesão medular ou seja uma lesão nervosa periférica. Quais partes estão com a sensibilidade afetada e, consequentemente, se a via da sensibilidade que vai até o cérebro está afetada, o comando motor que vem do cérebro também vai estar comprometido. Tá? Antes de começar a aula aí, teve tempestade de areia em Assis hoje também? Teve. Ah, então veio daí para cá. Caramba, cara, que eu olhei e o céu tava cinza. Pra chuva, falei, pô, legal, vai chover. E de fato choveu bastante. Mano, dali a pouco o céu tava vermelho. Falei, pô, aí eu lembrei da tempestade de areia que teve em Franca, lá de terra, não sei. Aí eu, né, falei, pô, tá vindo interior adentro. Mas foi feio aí também. Ah, deu um vento bom. Ixi, aqui ventou bastante. Bem na hora que eu tava saindo do estágio. Putz! De bike. Ai, mano, puta de bike ainda. Bom, o roupa branca que é problema nessas horas, né? Roupa branca que sai marrom, depois pra você tirar o encardido dela é terrível. Não, eu tava na hora do almoço aqui, a hora que começou a ventar, e eu ainda tive a ideia de ir lá fora, né? Só que começou a ventar tão forte, aí começa a ventar, e eu moro aqui atrás do bosque da Unesp, aí começa a cair galho, começa a cair pedaço de casca de árvore e tudo. Falei, não vou lá fora agora não, porque vai ser um Deus nos acuda. Mas eu olhei assim, o céu vermelho em cima e durou tipo uns 30 minutos, cara. E a dó que eu fico aqui, mano, o jornal aqui, o SPTV aqui de Prudente, Fronteira Notícia, do TV Fronteira. Meu, os caras nunca tem assunto pra nada. Nada. O jornal é parado. Quando acontece alguma coisa, eles exploram do começo a fim. Metade do jornal é lendo comentário e mensagem que os telespectadores mandam. Não tem assunto. Aí, na hora que começa a tempestade de areia, acaba o jornal, tá ligado? Deu uma dó dos caras, os caras devem ter ficado. Bom, agora à noite eu não assisti, mas deve ter sido só isso que falaram também. Porque, mano, não tem assunto, não acontece nada aqui em volta, nada. Você vai para Campinas, para São Paulo, assim, periga no canto da tela escorrer sangue no jornal local. Agora aqui é muito tranquilo, não acontece nada, cara, nada. Quando acontece alguma coisa, um acidente de dois carros, assim, sei lá, uma freada que não deu certo e só arranhou, os caras já exploram. E aí hoje que aconteceu um bagulho diferente, o jornal acaba na hora que o bagulho tá acontecendo. Eu falei, mano do céu. Fazer o quê? Ossos do orifício. Galera, vamos lá. Agora, com menos conversa fiada, hoje vamos falar das organizações das vias sensitivas, tá? Que organizações são essas?
Pô, hoje acho que vai precisar de desenho bosta. Deixa eu já me preparar aqui, pegar a luzinha aqui, ó. Dependendo. Hoje tem vídeo. Talvez não precise de desenho bosta, né? Mas se precisar, a gente já tá com a luzinha a postos aqui, ó. Organização das vias sensitivas. Como eu expliquei para vocês em outras aulas, como que é conduzida a informação nervosa no nosso corpo? Eu tenho um receptor na minha pele, que eu vou chamar de terminação nervosa, porque é justamente partindo do meu cérebro, passando pela minha medula e pelo meu sistema nervoso periférico, é onde termina o trajeto para essa condução nervosa, tá? É onde eu tenho uma pontinha, um rabinho do meu sistema nervoso periférico. Na ponta eu tenho um receptor, eu tenho uma célula nervosa específica para captar um tipo específico de estímulo. Então, a minha terminação nervosa, com o meu receptor, seja ele mecanorreceptor, termorreceptor, nociceptor, ele precisa conduzir a informação que ele é capaz de interpretar, no caso o estímulo que ele é capaz de absorver e interpretar, ele precisa conduzir isso até meu cérebro, tá? E ele precisa fazer um caminho específico até o cérebro. Mais do que isso, ele não vai levar essa informação sozinho. Da mesma forma que para nós é muito melhor eu fazer um determinado trabalho, exercer uma determinada função com ajuda, no meu sistema nervoso também é melhor eu fazer um determinado trabalho, exercer uma determinada função com a ajuda de outras células nervosas ou de outros sistemas, tá? Então, a informação gerada do estímulo do meu receptor na minha pele, na face externa do meu corpo, ela vai ser conduzida por um neurônio ligado a esse receptor, vai ser conduzida por um neurônio. Essa informação vai ser repassada para outro neurônio, que vai ser repassada para outro neurônio. É que nem entrega do AliExpress, do Banggood, sei lá, de onde vocês estão comprando quinquilharia hoje, mas é que nem aquelas quinquilharias que a gente compra da China. Você faz a compra, aí você tem um transporte dentro do país, inicialmente, até o porto de cargas do país. Do porto, essa compra ela vai para um container num navio e é transportado pelo mar aqui para um porto no Brasil, seja o Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro, Porto no Espírito Santo, qualquer lugar do Brasil. A maioria das coisas vem de Santos. E aí quando chega no porto, a minha compra ela é inspecionada pela Polícia Federal, ela é inspecionada pelo Serviço de Alfândega. Feita a inspeção, para ver se eu não estou carregando nenhum tóxico, nenhum ilícito de fora, essa encomenda é repassada para o serviço postal, que no nosso país são os Correios, ainda. Pelo menos por enquanto, né? Porque vão querer privatizar, vão entrar outras empresas bosta aí, a galera reclama do Correio, vai passar a reclamar mais ainda de serviço ruim e caro. Aí beleza, sai da alfândega, vai pro correio. Aí no correio... Oi? Aí vai ficar bom as entregas. Cara, o pessoal tá falando essa coisa da privatização de correio. No outro dia eu falei, ó, vamos fazer um desafio. Eu vou elencar umas empresas aqui, ó. FedEx, Jadlog, Mandae, sei lá, empresa de entrega. Se alguma dessas empresas não chegar na sua cidade ou for cara, você já tá no prejuízo. Você já tá no prejuízo. Ou os dois, né? Porque tem coisa que não chega na sua cidade, ou se chega, é num valor muito, tipo, sei lá, dá pra gente fazer equivalência com transportadora. O que a gente pede na internet, que vem pelo correio, vem numa logística de um jeito. Quem compra hardware, peça de computador mesmo, sabe? Às vezes pede na Terabyte, pede na Kabum, pede na Funchal. Cara, tem Black Friday mesmo, assim. Cara, tem coisa que você compra que assim, você esquece. É 2, 3 semanas pra mais de entrega. Dói, tá ligado? Dói. E nesse aspecto a gente
a gente perde bastante, né? Se a gente não tiver peraí, deixa eu colocar aqui. Porque de manhã eu comecei a mexer no microfone aqui do lado e em um determinado momento na gravação eu vi que ficou baixo. Se ficar baixo o som do meu microfone, vocês avisam, tá, gente? Mas então, Tá bom, aí tá bom? É porque no final da aula eu mexi e ficou baixinho, cara. Eu tava vendo depois, eu falei, eu tive que aumentar só aquele trecho. Então, o serviço do Correio é um serviço bom, cara. Um serviço bom e barato. Se você põe isso para empresa privada, você escolhe. Ou você pega um serviço ruim e barato, ou você pega um serviço bom, só que mais caro, tá ligado? Aí o pessoal comenta, pô, mas Mercado Livre, Amazon, tem um serviço rápido de entrega. Tem um serviço rápido de entrega, mas utilizando dos Correios, né? E no caso da Amazon ainda, não é todos os lugares que eles têm a mesma penetração, por exemplo, que eles têm nos Estados Unidos, que eles entregam compra de mercado, tudo. Você pede na Alexa, o negócio chega na sua casa. Aqui no Brasil, ainda há uma resistência maior para a chegada desses serviços. Então, mas enfim, né, agora brisei e comecei a falar de correio, falando de sistema neural aqui. Mas é isso. A minha encomenda sai da alfândega, vai para o correio, e no correio ela não vem direto para minha cidade. Ela não vem, no meu caso, não vem direto para Prudente. Ela sai de Santos, vai para São Paulo, de São Paulo para Bauru, de Bauru vem para Presidente Prudente, aí do centro de distribuição de Presidente Prudente chega até minha casa. Então, ó, eu comprei, quer ver? Esse fone aqui, ó, da Xiaomi aqui. Esse fone que eu comprei saiu da China, da fábrica, foi para o serviço postal da China, depois foi para o container no navio para fazer o transporte do Brasil, viajou até o Brasil, parou em Santos. De Santos, tem vez que vai para Curitiba, né? Muitas das encomendas vão para Curitiba, na alfândega de Curitiba. Aí de Curitiba vem para São Paulo, de São Paulo foi para Bauru, de Bauru para Prudente, de Prudente para minha casa. A entrega da informação sensitiva no nosso corpo faz um caminho parecido também no nosso corpo, né? O receptor não está ligado diretamente no meu cérebro. O receptor tem que pegar essa informação e passar para uma galera de um para o outro, até chegar no meu cérebro, tá? E como que eu faço no meu cérebro, mais especificamente na minha área cortical, tá? Na parte de fora, na parte mais especializada do meu cérebro. E como que eu vou dividir esse caminho da informação sensitiva que chega até o meu córtex? E aí, gente, aqui eu vou fazer um grande parênteses, porque assim, na prova, dependendo, às vezes, a gente confunde via sensitiva com via motora, tá? A divisão e a localização do trajeto da via sensitiva na minha medula e o caminho que ela faz é uma coisa, da via motora é outra. Até porque a informação sensitiva ascendente, né, ela é ascendente, ela sobe até meu cérebro, e a informação motora é descendente, ela vai até meus músculos. Tá? Então, aqui a gente vai falar primeiro só de via sensitiva, que é um caminho próprio. Na via sensitiva, o meu receptor, a minha terminação nervosa, recebe o estímulo externo, gera uma sensação, essa sensibilidade pode ser mecânica, térmica, dolorosa, proprioceptiva, e ele passa essa informação para um neurônio, que é o primeiro cara que vai atuar aqui na nossa via sensitiva. Esse neurônio é o chamado neurônio de primeira ordem, tá? O neurônio de primeira ordem recebe o estímulo nervoso do receptor, tá? E conduz esse estímulo nervoso, dependendo da localização desse neurônio, ou para a medula espinhal, ou para o tronco encefálico, tá? Ou medula espinhal ou para o tronco encefálico. Quando chega na medula ou no tronco encefálico, o neurônio de primeira ordem, que está ali com o meu pacotinho, que está ali com a minha informação sensitiva, passa esse pacote para o neurônio de segunda ordem, tá? O neurônio de segunda ordem,
ele vai conduzir a informação da medula ou do tronco até o meu tálamo, uma estrutura presente na região do diencéfalo do meu cérebro, que nós também vamos comentar mais para frente, que são os núcleos da base, tá? Tá aqui em cima, no tálamo. É esse o trajeto que o neurônio de segunda ordem faz. Ele conduz a informação da medula ou do meu tronco encefálico até o tálamo, tá? O neurônio de primeira ordem conduz a informação do receptor até a medula. Só que aqui, gente, eu vou chamar a atenção de vocês para um aspecto. Antes disso, só para completar o nosso trajeto, o neurônio de terceira ordem, no tálamo, recebe a informação do neurônio de segunda ordem e conduz essa informação até a área somatosensorial primária, que é a primeira parte do meu córtex que vai identificar que tipo de estímulo e que tipo de sensibilidade aquele estímulo está trazendo para o meu cérebro, tá? É um estímulo visual, olfativo, de tato, de temperatura. É uma temperatura quente, fria, se é uma informação visual, é uma cor, é uma luz, é um objeto, tá? Então, esse é o caminho essa organização principal das minhas vias sensitivas. O meu receptor gera o estímulo nervoso mediante a uma determinada... Quer dizer, ele gera a minha sensação mediante um estímulo específico. Essa sensação, que pode ser toque, que pode ser variação de temperatura, que pode ser dor, ela sai do receptor e é passada para o neurônio de primeira ordem, que é um neurônio ligado imediatamente depois do receptor na minha pele, e ele conduz essa informação até a minha medula, tá? Na medula, o neurônio de primeira ordem vai passar a informação para o neurônio de segunda ordem, que vai conduzir essa informação até o tálamo, até uma estrutura na região do meu cérebro, responsável por assimilar e armazenar também informações acerca de tipos de sensação e também acerca de comando motor. A gente vai falar dessas estruturas detalhadas, cada uma mais para frente. Depois, essa informação no tálamo sai do neurônio de segunda ordem e passa para o neurônio de terceira ordem. Tá? Para o neurônio de terceira ordem. Antes de nós explorarmos cada uma das vias sensitivas, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês já notaram na experiência de observação clínica que vocês tiveram... Eu já perguntei isso, mas eu vou perguntar de novo. Alguém aqui já observou um atendimento, um estágio, o que quer que seja, de algum paciente com acometimento neurológico? Eu já participei do tratamento do meu primo, ele tem paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Deixa eu ver se enquadra. Não, paralisia cerebral. Não, paralisia cerebral não. Não, conta também, mas eu acho que vai ser mais difícil de observar. Eu vou desenvolver o assunto, dependendo, a gente volta no exemplo do seu primo. Mas vocês já viram casos de pessoas que têm acidente vascular encefálico, seja ele isquêmico, que é quando o aporte sanguíneo é interrompido e falta oxigênio, ou seja ele hemorrágico, que é quando eu tenho o rompimento de alguma artéria que irriga o meu cérebro. Eu tenho são as duas principais causas do acidente vascular encefálico. Isquêmico, que é quando eu tenho alguma coisa ocluindo, impedindo o fluxo sanguíneo para o meu cérebro, ou em algum trecho do meu cérebro. E hemorrágico, que é quando eu tenho o rompimento de algum vaso, mais especificamente de alguma artéria no meu cérebro. E aí eu também acabo não levando sangue, não levando oxigênio. Vocês notaram, ou vocês já observaram que tem pacientes que às vezes têm acometimento de um lado do cérebro,
o acidente vascular encefálico ou o que quer que seja, acontece de um lado do cérebro e na hora de afetar, afeta o outro lado do corpo? Por exemplo, se a pessoa tem um acidente vascular encefálico do lado direito do cérebro dela, a sensibilidade e a motricidade prejudicada é do lado esquerdo do corpo. E se isso acontece do lado esquerdo do cérebro, o lado do corpo acometido vai ser o lado direito. Vocês sabiam disso? Sim. Onde vocês viram... Quer dizer, você já teve contato com pacientes assim? Ou, acho que foi a Maria Fernanda que falou, né? O meu avô tinha, professor. Ele já faleceu já, mas ele tinha... eu não vou lembrar exatamente o lado, mas ele me falava. Ele gostava de contar a história e ele falou. Que o médico falou pra ele. Então, a pessoa, quando ela tem... Nós, de um modo geral, quando temos qualquer lesão ou qualquer acometimento no nosso cérebro, no nosso encéfalo, o lado do corpo afetado é sempre o lado contralateral. E aqui vamos aprender, não é aula de língua portuguesa, eu sei, mas vamos aprender dois termos aqui, ó. Ipsilateral. É assim que se escreve? Ipsilateral? Alan não escreve errado, não. Não, tem um I ali, ó. Tem uma letra I aqui, ó. Ipsilateral. Aí. Não fomos educados no Mobral. E contralateral. Ipsilateral, de uma forma geral, significa do mesmo lado. Contralateral, como o nome já nos indica, significa do lado contrário. Tá? Então, quando eu falo que o paciente teve um acometimento ipsilateral, apresentou uma resposta ipsilateral, eu estou falando que houve uma manifestação, ou o que aconteceu do mesmo lado. Quando ele tem um acometimento, uma manifestação contralateral, eu estou falando que afetou de um lado, quer dizer, acometeu de um lado e afetou do outro. Tá? O que acontece? No nosso sistema nervoso, o neurônio de segunda ordem, seja no tronco encefálico, ou seja eu acho que vai ficar mais fácil, como vocês não tiveram anatomia, eu vou abrir um outro slide do lado com a parte anatômica, para eu poder falar da parte anatômica e mostrar aqui e vocês estarem vendo bonitinho para não rolar confusão na nossa cabeça. Deixa eu só abrir aqui o nosso PDFão da aula da fisiologia, aulas, neurofisiologia, que é o que vocês têm acesso da aula, né? Aqui, ó, tem uma parte aqui que eu falo começa a falar do cérebro, anatomia, beleza. Ó, quando eu falo do neurônio de primeira ordem, o neurônio de primeira ordem, ele parte das nossas dermátomos, da nossa pele, ele segue pelas raízes nervosas do nosso corpo e chega na nossa medula, tá? Chega na nossa medula. Quando ele chega na medula, aqui, ó, aí, ou na medula ou no tronco encefálico, que é essa estrutura antes da medula, logo abaixo do nosso encéfalo, quando chega na medula ou no tronco encefálico, a informação do neurônio de primeira ordem, ela passa para o neurônio de segunda ordem, tá? Aqui no slide dá para ver, ó, onde chega o neurônio de primeira ordem, e aí essa bolinha nova aqui, ó, já é a sinapse com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem, ele, para conduzir
a informação na nossa medula, no nosso tronco, ele faz o que nós chamamos de decussação. Ele cruza a nossa medula, tá? Se a informação do neurônio de primeira ordem chega do lado esquerdo da minha medula, o neurônio de segunda ordem, ele faz decussação para o lado direito. Ele cruza para o lado direito da minha medula. E sobe até o tálamo. Tá? Se a informação vem do lado esquerdo, o neurônio de segunda ordem, a decussação dele é para o lado... Perdão, se vem do lado esquerdo é para o lado direito. Se vem do lado direito, a decussação é para o lado esquerdo. Ele vai cruzar para o lado esquerdo da minha medula e vai subir no tálamo. Tá? Então, o neurônio de segunda ordem, ele faz a chamada decussação na nossa medula ou no nosso tronco encefálico, dependendo do tipo de via somática que eu estiver falando. Tá? Tem vias que passam pela medula, tem vias que passam pelo tronco. A gente vai ver cada uma daqui a pouco. Então, dessa forma, o lado direito do meu cérebro comanda o lado esquerdo do meu corpo, tanto o comando motor quanto a sensibilidade, interpretar a sensibilidade, e o lado esquerdo comanda o lado direito do meu corpo, tanto o comando motor quanto para interpretar a sensibilidade desse lado. Beleza? Então, tudo que eu sinto do lado esquerdo do meu corpo é interpretado do lado direito do meu cérebro. E tudo que eu sinto do lado direito do meu corpo é interpretado do lado esquerdo do meu cérebro. Certo? Por que é interpretado do outro lado do meu cérebro? Porque o neurônio de segunda ordem recebe a informação de um lado do corpo e na hora de subir até o meu cérebro, ele cruza de lado ou na minha medula ou no meu tronco encefálico. Ele cruza, ele faz a decussação, recebe a informação de um lado, cruza e sobe para essa informação ser levada e interpretada do outro, do lado contralateral. Tá? Então, no caso do avô da Maria Fernanda, qualquer outra pessoa que tiver uma lesão encefálica, pode ser, eu falo de acidente vascular encefálico, mas pode ser uma lesão direta sobre o encéfalo, na parte sensitiva, na parte motora. O lado acometido é o lado contralateral, é o lado contrário ao lado afetado. Tá? Se eu levar uma pancada, eu tiver um AVE do lado direito, afeta o lado esquerdo do meu corpo. Se eu levar uma pancada, eu tiver um AVE do lado esquerdo, afeta o lado direito do meu corpo. Tá? E por que afeta? Porque o meu neurônio de segunda ordem, quando ele recebe a informação do neurônio de primeira ordem, do lado original, onde foi gerado o estímulo, ele cruza a minha medula. Tá? Ele faz a decussação, ele troca de lado na minha medula. Beleza? Com relação à organização das vias sensitivas, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho, gente, que tem videozinho novo aqui, ó. Vídeo novo de neuro, lá. Depois de 4 anos dando a disciplina, apareceu um vídeo novo. Ó, trajeto do sistema sensorial. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Ó, detalhe. Toda vez que nós vamos ver medula, né, nós sabemos que a medula é um órgão que transpassa entre as minhas
entre os meus forames vertebrais, tá? É um órgão inteiro complexo, nervoso. Só que quando a gente vai ver o desenho da medula, a gente vê sempre assim, ó, sempre uma fatia, um corte um cortezinho da medula, tá? Que é o que o cara especifica aqui, ó. Para eu entender exatamente cada parte da minha medula, aonde vai cada informação, eu preciso retirar uma fatiazinha e apontar na medula qual que é o caminho dessa via sensitiva ou motora, tá? A nossa medula é como se fosse a organização elétrica da nossa casa, né? Às vezes eu tenho um conduíte e por ele passam vários fios, que vão ser os fios que vão levar energia elétrica até a tomada, que vão ser os fios que vão levar... naquele conduíte pode passar fio de antena, pode passar fio de internet, tá? A nossa medula é um grande conduíte com vários fios, no caso, várias fibras nervosas passando por elas. Dividindo, né, em cada pedaço da minha medula onde vai passar cada via, mas é um grande conduíte. Aqui ele vai fazer a diferenciação, ó. Beleza, ó. A minha medula passa bem no forame. Agora a galera da anatomia aí me ajuda se eu estiver falando errado. Forame intervertebral, certo? Galera? É forame vertebral ou intervertebral? Agora eu não lembro. Acho que é vertebral, professor. O intervertebral é os discos. Tá. Eu posso estar confundindo com os discos intervertebrais. É forame vertebral. Beleza. Brigadão. Quem que foi aí? Não vi. Mas brigadão aí quem respondeu. Então, gente, um ponto legal que eu não comentei com vocês. Um ponto legal que eu não comentei com vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguma fotinha parecida aqui, ó. Aqui não dá pra ver direito. Aqui não dá pra ver direito. Peraí. Parte de anatomia vocês não tiveram ainda, então é importante a gente explorar isso. Dura mater, medula. Eu vou mostrar primeiro a foto aqui, depois a gente abre aqui numa imagem histológica. Dura mater. Uma fotinha. Deixa eu ver essa foto aqui se ela parece legal. Ó, eu acho que essa aqui... Não aparece. Aqui, essa aqui que eu queria. Uhul! Pera aí, só a foto. Abrir imagem. Aqui, ó. O nosso cérebro, ele não tá, assim como o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos órgãos internos, o nosso cérebro, ele não tá posicionado solto dentro da nossa caixa craniana, tá? Em contato direto com o osso da caixa craniana. Da mesma forma, quando eu olho aqui, ó, para minha medula passando no forame vertebral, ela não tá aqui solta, peladinha, passando pelo forame vertebral, tá? O nosso sistema nervoso, ele vai ter uma camada protetora em torno das suas estruturas, chamadas meninges, tá? Chamadas meninges. O que são meninges? São camadas de tecido que evitam o contato direto das estruturas do meu cérebro ou da minha medula com os meus ossos, com outras estruturas do meu corpo, tá? Então o nosso cérebro e a nossa medula, elas são embaladas num pacotinho protetivo, tá? Então, essas camadas de tecido são chamadas de meninges. Com relação aos meninges, eu tenho... Peraí.
Eu tenho 3 tipos de meninges principais. Isso aqui a Lilian vai passar melhor para vocês, tá? Mas com relação às meninges, eu tenho a dura mater, que vem a ser esse tecido, que é o primeiro tecido, o tecido superior principal. Depois eu terei a aracnoide e a pia mater, antes de ter propriamente o meu tecido nervoso, o meu tecido cerebral. Beleza? Então, na hora que eu olho para o meu sistema nervoso, eu tenho uma divisão. Eu tenho a minha pele, tenho o meu osso, o osso do meu crânio. Por isso que quando as pessoas vão fazer cirurgia no cérebro, eu tenho que pegar uma furadeira e fazer um furo no osso do crânio e desencaixar a parte que eu quero tirar para poder fazer a cirurgia no cérebro, tá? Porque, obviamente, o osso vem antes do cérebro. E entre o osso e o cérebro, eu tenho uma camada de tecidos que vão evitar o contato direto do meu cérebro e vão proteger a minha estrutura nervosa, que são chamadas de meninges. Meninges, tá? A principal meninge, ela é a dura mater. É a primeira meninge, é o primeiro tecido, é um tecido fibroso, rígido, tá? Um tecido é um tecido firme, duro. Depois eu teria um tecido um pouco mais fino, um pouco menor, chamado aracnoide, tá? E depois eu tenho a pia mater. Logo abaixo da aracnoide e da meninge eu tenho uma outra camada de tecido chamado pia mater. E aí sim eu terei o meu cérebro, propriamente dito. Tá? Aqui nesse caso, a dura mater está exposta, eu acho que a aracnoide e a pia mater ainda estão aqui cobrindo o meu cérebro. Tá? Mas é um ponto que eu acho que seria legal destacar aqui pra gente. Isso não é só com o cérebro, tá? Isso é com todo o meu sistema nervoso, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, vou abrir outra figurinha aqui, ó. Essa figurinha da Wikipédia também é tudo minúscula. Puta, aqui não dá pra ver nada. Não, aqui não dá pra ver nada. Deixa eu tentar procurar específico de medula. Meninge, medula espinhal. Meninges, medula espinhal. Ver se tem alguma coisa do Nether. Vai. Não é o ideal pra gente ainda, mas vai, vamos olhar essa imagem aqui, ó. Roubando de outra aula durante a minha aula. Tá muito pequena. Pô, gente, vamos começar a pôr na internet umas imagens grandes, pô. Deixa o tamanho grande. Vai, deixa eu ver essa aqui, se essa aqui aparece num tamanho decente. Tudo pequeno. Aqui aparece grande, mas vai. Ó, na minha medula, eu também tenho meninges protegendo a minha medula, tá? Aqui eles vão, ó, aqui eu tenho a dura mater, alaranjada, depois eu tenho a aracnoide e aqui azulzinha, a pia mater antes do tecido nervoso da minha medula, tá? Então eu tenho uma capa que reveste e cobre o meu sistema nervoso do contato direto com o osso, beleza? E aí vamos voltar para o vídeo aqui, ó. Ó, ele vai falar da disposição. Ele vai falar da. Ele vai falar da disposição da medula, vai falar das divisões da. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Das divisões da minha medula que dão origem às raízes nervosas, tá? E aí vocês percebam que, como a gente comentou em aula,
a referência é sempre a vértebra que está próxima àquela raiz, tá? E aqui no final eu vou ter uma estrutura, de terminação nervosa que ela vai inervar membros inferiores e a região do quadril. Cauda equina, neurologia. Anatomia. Aqui, ó. Vou pegar essa foto mesmo aqui, ó. Não, é patologia. Ô, gente, uma foto aqui, ó, vai. Isso aqui, ó. A minha medula, ela vai terminar numa estrutura assim, ó, chamada cauda equina, tá? Que são outras terminações nervosas que partem depois da região lombar em direção à região sacral, tá? Ah, o líquido cefalorraquidiano. Peraí. Líquido cefalorraquidiano. Raquídeo. Deixa eu ver se ainda é assim, porque às vezes mudou, né, o nome de quando eu estudava anatomia. Deixa eu ver se o nome bate aqui, ó. Cefalorraquidiano, sim. Vamos lá, gente. Fotinhas decentes para eu poder mostrar aqui na aula pra galera. Tá pequeno. Voltar lá, né, naquelas fotos que a gente tava lá, aquelas fotos lá estavam boas, do sistema nervoso lá, pá, aquelas fotos estavam boas. Então vamos pro vídeo, né? Vamos pro vídeo. Aqui, ó, entre a minha medula e entre as minhas meninges, não é seco, né? Claro, tem circulação sanguínea, mas não é estrutura seca. Passa um líquido ali no meio, chamado líquido cefalorraquidiano, tá? Serve para dar lubrificação, para levar nutrição e para facilitar a transmissão nervosa no meu sistema nervoso central, tá? Então aqui, ó, cadê a... Fala, atrapalhado pra caralho também. Abri a foto das meninges aqui. Não, aquela foto da dura mater. Ai, foda-se. Dura mater. Aqui, ó. Então, quando eu olho para essa estrutura aqui, ó, abrir imagem em nova guia. Aqui, ó. Quando eu olho para essa estrutura aqui, ó, eu falei para vocês das duramaters. Da dura mater, das dura maters não, das meninges. A meninge, no caso, uma delas é a dura mater, depois tem a aracnoide, depois tem a pia mater. Aqui no meio, entre a pia mater e o cérebro propriamente dito, passa um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, tá? Que é um líquido que a gente retira para fazer exames neurológicos também periodicamente, que dói pra caramba. O líquido cefalorraquidiano é um líquido que vai lubrificar, nutrir e ajudar na transmissão nervosa no meu sistema nervoso central, tá? Então aqui o meu cérebro não está no seco, ele está em contato com outro tecido, está em contato com outra estrutura, outra embalagem, e tem um líquido passando ali no meio para lubrificar e manter, de preferência, íntegra a estrutura nervosa, sem contato direto com a pia mater e, consequentemente, sem contato direto com outras estruturas anatômicas no meu corpo, principalmente os ossos, para evitar maiores lesões, maiores complicações. Voltando para o vídeo, aqui. Aqui ele vai dar as divisões cauda equina, pá. Deixa eu ir para a parte da condução nervosa. Aqui, ó. Ó, condução nervosa. O estímulo nervoso, o neurônio de primeira ordem, quando o meu receptor ou a minha terminação nervosa é estimulada, esse estímulo ele é enviado para o neurônio de primeira ordem, que parte do meu receptor até a minha medula, tá? Quando chega na medula, ele entra em contato com o neurônio de segunda ordem. E o neurônio de segunda ordem, ele vai fazer o que nós chamamos de decussação.
ele vai trocar de lado na minha medula. Apesar de que aqui ele não trocou de lado, mas o neurônio de segunda ordem, ele está mostrando os trajetos que passa pela medula. Porque tem parte da medula que a informação vai para o cerebelo e tem parte da medula que a informação vai direto para o sistema nervoso central. Aqui, ó, ele tá destacando para a gente os trajetos da minha medula. A informação ascendente é toda a informação que chega até o cérebro, ou seja, toda a informação sensitiva que o meu sistema, que o meu córtex somatosensorial precisa interpretar, precisa saber que tipo de sensação é aquela, de onde ela está vindo, se é uma sensação de toque, como que é esse toque, quem está me tocando, que parte do corpo está tocando. E a informação descendente é a informação motora, tá? A informação que sai, o comando que sai do cérebro e vai direto para os meus músculos, para que eu possa fazer um movimento ou para que eu possa até mesmo manter a minha postura, manter meu posicionamento. Beleza? Aqui, ó, que eu tava querendo aqui, galera. Aí, ó, eu tava na parte errada do vídeo. Ó, aqui começam a organização das vias sensitivas. Primeiramente, neurônio de primeira ordem. Eu tava lá atrás, tá aqui, na verdade. Neurônio de primeira ordem. A informação sai do receptor, é entregue para o neurônio de primeira ordem. O neurônio de primeira ordem sai de onde ele estiver, do braço, da mão, do pé, da cabeça, e segue até a medula ou até o tronco, tá? Na medula ou no tronco, essa informação ela é passada para o neurônio de segunda ordem. Agora sim, ó, neurônio de segunda ordem malandro fez o quê? Fez a decussação. Ele cruza, ele troca de lado na medula. A informação vem do lado esquerdo, ele recebe e pula para o lado direito. Se vem do lado direito, recebe e pula para o lado esquerdo. Essa informação ela vai subir até o meu diencéfalo, é uma das divisões do que nós comentamos anteriormente do nosso cérebro, lembra? Nós falamos do telencéfalo, diencéfalo e o tronco encefálico, que era dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Vamos destacar aqui as partes anatômicas importantes para a gente entender a fisiologia. Aqui no diencéfalo, eu tenho algumas estruturas chamadas núcleos da base, tá? São pequenas estruturas responsáveis por interpretar, assimilar, armazenar informação sensitiva e por refinar comando motor, tá? Então são partes extremamente especializadas no meu cérebro que vão armazenar toda a informação sensitiva que passa por elas e vão refinar toda a informação motora que passa por elas. Porque eu falei para vocês, nosso cérebro, ele é um chefinho chato que só manda assim, ó. Ah, eu quero andar. Mas como que você quer andar, o cérebro? Não sei, eu quero andar. É que nem meu orientador, tinha um orientador que era assim. Não, faz coisa tal. Professor, faz como? Não sei, faz coisa tal. Tá bom, professor. Então, a nossa área motora, ela é um chefinho chato, ela só manda fazer. Quem seleciona como esse movimento deve ser bem feito são os núcleos da base, e aí a gente vai falar de estrutura por estrutura, mas eu tenho o putamen, o globo pálido, o núcleo caudado, o tálamo e o cerebelo, tá? Os núcleos da base, eles organizam o comando motor, pegam informação de comando motor prévia, que elas têm armazenadas, e refinam. Ó, ele quer só que movimenta, então para se movimentar, vamos ficar de pé, vamos colocar um pé na frente do outro, vamos fazer a marcha, tá? E o cerebelo recebe essa informação dos núcleos da base, como o movimento deve ser feito, e ele monitora em tempo real com a informação que chega dos próprios receptores, que a gente comentou na aula passada, tá? Eu estou falando dessas estruturas novamente para que vocês entendam que o telencéfalo está aqui no meio e as informações sensitivas vão passar pelos núcleos da base. Nesse caso, o neurônio de segunda ordem vai fazer sinapse com o neurônio de terceira ordem no telencéfalo,
para sair do telencéfalo, não. Com o tálamo, para sair do tálamo e aí sim ir para o nosso telencéfalo, que é o nosso córtex cerebral, que é essa parte de fora aqui do meu cérebro, que é a parte especializada. Então, eu tô falando telencéfalo é tálamo. Tálamo. Então, no tálamo, que é onde a gente chega aqui, ó, neurônio de segunda ordem faz sinapse com o neurônio de terceira ordem. E aí o neurônio de terceira ordem transmite essa informação até o córtex cerebral. Aqui, ó, a gente está tendo outro exemplo. Lembra que eu falei que a informação do neurônio de primeira ordem pode subir pela medula ou pode subir direto no tronco encefálico? Tá? Aqui embaixo a informação vai até a medula, faz a sinapse com o neurônio de segunda ordem na medula mesmo, e determinadas vias, a sinapse com o neurônio de segunda ordem acontece no tronco encefálico. Mesmo esquema. A informação que vem do lado direito pula para o lado esquerdo, a informação que vem do lado esquerdo pula para o lado direito. Tá? Ó, e aí aqui eu faço a sinapse com o neurônio de terceira ordem. Com o neurônio de terceira ordem, que é o neurônio que vai até o meu córtex. É que aqui não dá para tirar esse título do meio, mas então, aqui, ó, tracinho azul tá indo para o córtex cerebral. Essa informação, ela vai ser assimilada. Esse é o caminho do receptor até o meu córtex cerebral para poder assimilar uma informação no meu cérebro. Beleza? Aí agora, nesse vídeo, ele vai falar da via motora. Via motora a gente vai ver mais para frente, depois a gente volta nesse videozinho. Mas até aqui, a organização das vias sensitivas, neurônio de primeira, segunda e terceira ordem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguém que não entendeu nada? Que entendeu só um pouquinho? Ai, professor, assim, quando você vai explicando assim, a gente acha que a gente entende, né? Mas aí na hora da prova que a gente descobre se a gente entendeu ou não. Ó, tá todo mundo de prova que a Rebeca falou que eu tenho que dar uma prova toda a aula. Não, foi isso aí não. Pô, nem dá, cara. Eu não ia ter imaginação pra fazer tanta prova assim. Não, eu tô perguntando, brincadeiras à parte aqui, eu tô perguntando no sentido de toda vez que a gente tem uma informação visual, é muito mais fácil, né, da gente compreender do que só passando. Só que assim, neuro é uma parte muito complexa. Tá? Neuro é uma parte muito complexa. Você se embanana com um nome anatômico e você também, dependendo, se embanana com via. O que eu quero que fique hoje gravado na mente de vocês é esse trajeto aqui, ó. Tá? Porque o que vai acontecer agora? Nós vamos falar cada trajeto sensitivo. E meio que eu vou descrever o caminho para vocês desses trajetos. Tá? Que parte da medula, que parte do tronco passa essa informação até chegar no meu córtex. Mas isso aqui tem que estar claro. Neurônio de primeira ordem recebe o estímulo sensitivo do receptor, onde o receptor está, conduz essa informação até a minha medula ou até o meu tronco encefálico e faz a sinapse com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem, ele faz decussação na minha medula ou no meu tronco encefálico, ou seja, ele troca de lado no tronco ou na medula. A informação chega do lado esquerdo, ele recebe do lado esquerdo, pula para o lado direito e vai até o tálamo. Ou então a informação chega do lado direito, ele pula para o lado esquerdo e vai até o tálamo. No tálamo, nos núcleos da base aqui, o neurônio de segunda ordem faz a sinapse com o neurônio de terceira ordem. E aí essa informação vai ser assimilada no córtex somatosensorial primário, tá? Na área sensitiva primária do meu córtex cerebral. Vamos trocando uma ideia, aparecendo mais dificuldades, a gente continua conversando. Aqui na parte anatômica, gente, de maneira
responsável e irresponsável ao mesmo tempo, mas essa disciplina, assim como vocês estão tendo a anatomia Kalina esse ano, vocês vão ter ano que vem de novo, só na parte de neurologia, se eu não me engano, e com a Lilian vocês vão explorar melhor essa parte anatômica, tá? Só que eu precisava citar essas estruturas para que a gente possa entender o funcionamento do nosso corpo humano, para a gente não chegar lá em neuroanatomia tão cru, tão perdido nas coisas. Vamos lá, então. Nossa, já é quase 8h30. Vias sensitivas somáticas. Então, agora aqui eu vou falar... deixa eu compartilhar agora só o slide, não tem mais necessidade de compartilhar tudo aquilo. Vias sensitivas somáticas. Agora eu vou falar o trajeto para cada tipo de sensibilidade no meu cérebro, tá? Primeira via que nós vamos conversar. Via coluna posterior, leminisco medial para o córtex. Aqui eu acho que é bom até eu dar um enter, que parece que é um... Aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui, ó. Aí, peraí. A casa agradece. Aí depois eu arrumo a parte estética aqui, só pra gente poder ler. Via coluna posterior, leminisco medial. Essa via, coluna posterior, leminisco medial, é a via responsável pela condução da informação sensitiva acerca de tato, pressão, vibração e propriocepção de membros superiores, inferiores, tronco e pescoço e a parte posterior da minha cabeça para o córtex cerebral. Tá? Então, toda a sensibilidade da parte de trás da minha cabeça, pescoço, tronco, braços e pernas, toda a sensibilidade de tato, pressão, vibração e propriocepção vai fazer um caminho no meu sistema nervoso chamado via coluna posterior leminisco medial, tá? Todas as informações sensitivas morrem no córtex. Todas acabam no córtex. Roda, 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 tem que ir pro córtex, porque é o cara que vai interpretar essa informação. Por que eu chamo via coluna posterior leminisco medial? Porque eu vou descrever os trechos do meu sistema nervoso que essa via passa até chegar no meu córtex. Lembra, eu falei para vocês... Lá vou eu. Hoje a festa é na slide. Aqui, ó. Eu falei para vocês em episódios anteriores que a minha medula, ela tem uma série de divisões próprias, que são regiões aonde passam informação sensitiva, tá? Essa divisão, ela é tanto pro tipo de informação sensitiva transportada, quanto para a região do corpo que essa informação vai ser transportada. Informação sensitiva e informação motora, tá, gente? Então, aqui, ó, no meu disquinho da medula, assim como o conduíte da minha casa passa fio de energia, fio de antena, fio de internet, aqui, na minha medula, eu tenho cada pedacinho é uma via ou ascendente ou descendente. No caso, é ascendente para um tipo de sensibilidade e proveniente de uma região do meu corpo, tá? E descendente é uma via motora para uma região do meu corpo. E é tudo bem divididinho, tá? Os fios nervosos passam bonitinho na minha medula. Então, o que acontece? Aqui, ó, quando eu falo da coluna posterior, eu estou falando dessa região anatômica aqui, ó. Coluna posterior, que é a parte da medula por onde
entra o meu neurônio de primeira ordem, e é nesse pedaço da minha medula que ele sobe até fazer até fazer a sinapse com o neurônio de segunda ordem, para continuar conduzindo a informação nervosa no meu cérebro, tá? Então, ele sobe o neurônio de primeira ordem, ele vem do lado ipsilateral, né? Ou seja, ele vem do mesmo lado que o estímulo foi gerado, entra na medula, pela coluna posterior, tá? E ele vai fazer a sinapse com o neurônio de segunda ordem na região leminisco medial, tá? Leminisco medial é uma região aqui no meu tronco que é onde vai rolar a sinapse com do neurônio de primeira ordem com o neurônio de segunda ordem. Então, o neurônio de primeira ordem, nesse caso, ele sobe toda a medula e faz a sinapse lá no tronco, tá? Então, toda a informação acerca de tato, pressão, vibração e propriocepção, ela é trazida pelo neurônio de primeira ordem, pela coluna posterior da minha medula, tá? Pela região da coluna posterior da medula. E a sinapse do neurônio de primeira ordem com o neurônio de segunda ordem é feita lá na região do tronco chamada leminisco medial, tá? Que é por onde vai vir o trajeto da minha... que é onde vai vir o trajeto do meu neurônio de segunda ordem. Aí, neurônio de segunda ordem faz a sinapse no tálamo com o neurônio de terceira ordem, e o neurônio de terceira ordem sai do tálamo para o córtex, beleza? Na coluna posterior, aqui, ó, pintado de azul, eu tenho divisões também mediante a região do corpo que eu vou transmitir informação de tato, pressão, vibração e propriocepção, tá? Ó, cada uma dessas bordinhas aqui no meio, tudo que está pintado de azul escuro é coluna posterior, e cada uma dessas bordinhas eu vou chamar de fascículos. A bordinha da região central da coluna posterior, fascículo grácil, e essa bordinha lateral, fascículo cuneiforme, tá? Então, a bordinha medial aqui na região central, fascículo grácil, fascículo cuneiforme. O fascículo cuneiforme, galera, é a região da minha medula que vai transmitir informação de tato, pressão, vibração e propriocepção de membro superior, parte superior do tronco, pescoço e parte posterior da cabeça. Enquanto que o fascículo grácil aqui no meio vai transmitir a mesma informação sensitiva de tato, pressão, vibração e propriocepção de membros inferiores e parte inferior do tronco. Então, volta aqui, ó. A informação sensitiva, ela vai seguir sempre de tato, pressão, vibração e propriocepção pela coluna posterior, leminisco medial, para o meu córtex, tá? Para o meu córtex cerebral. Essa região da coluna posterior, ela transmite informação de membro superior e membro inferior. A região do fascículo grácil, que é essa região central, vai transmitir informação de membro inferior e parte inferior do tronco. E o fascículo cuneiforme, que é essa porção lateral, membro superior, parte superior do tronco, pescoço e parte de trás da minha cabeça. Tá? É por isso que eu tenho essa divisão anatômica na minha medula. Como eu falei para vocês, cada parte é dividida certinha para levar uma informação específica de uma parte específica do meu corpo. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação à via coluna posterior leminisco medial para o córtex? Eu marco aqui, ó. Outra via
via anterolateral ou espinotalâmica para o córtex. Via anterolateral ou via espinotalâmica. Por quê? Porque eu não lembro agora quem é quem, mas eu acho que a via anterolateral está descrita dessa forma no Tortora, espinotalâmica está descrita no Guyton. Aí depois vocês conferem no livro aí, o Guilherme, esses dias estava comentando do Guyton, estiver lendo os capítulos desse trecho aqui, depois comenta, mas num livro tá de um jeito, no outro tá do outro, mas assim, eu tô falando exatamente da mesma coisa, tá? Via anterolateral ou espinotalâmica para o córtex. Essa via, galera, ela vai transmitir informação a respeito acerca da sensibilidade dolorosa, térmica, coceira e cócegas de membros superiores, inferiores, tronco, pescoço e parte posterior da cabeça até o meu córtex, tá? Enquanto a via coluna posterior, leminisco medial para o córtex transmitia informação de tato, pressão, vibração e propriocepção, a via anterolateral ela conduz informação de dor, temperatura, coceira e cócegas até o córtex, para ser interpretada no meu córtex. Beleza? E por que eu chamo ela de via anterolateral ou de via espinotalâmica? Porque ela vai passar aqui na minha medula pelo trato espinotalâmico, tá? Mais especificamente, o neurônio de primeira ordem faz a sinapse na medula com o neurônio de segunda ordem, e o neurônio de segunda ordem, por sua vez, faz a decussação no trato espinotalâmico na minha medula. E sobe até o tálamo, do tálamo para a área somatosensorial primária do meu córtex cerebral. Tá? Trato espinotalâmico. Esse trato, por sua vez, ele vai conduzir, diferente da coluna posterior, que tem fascículo grácil e cuneiforme para dividir, respectivamente, informações que vêm de membro inferior e membro superior, aqui o trato espinotalâmico, que agora é essa porçãozinha azul escura, a gente estava vendo aqui o coluna posterior, agora o trato espinotalâmico. Essa região aqui, ó, vai conduzir impulsos nervosos de dor, frio, calor, coceira e cócegas de membros inferiores, membros superiores, tronco, pescoço e região posterior da cabeça, sem dividir um pedaço para membro superior, outro pedaço para membro inferior, tá? O mesmo trecho conduz essa informação até meu cérebro, beleza? Então, a via anterolateral ou espinotalâmica conduz impulsos nervosos, sensibilidade de dor, temperatura, coceira e cócegas dos meus receptores até o meu córtex cerebral. Outra via muito importante aqui para a gente trocar uma ideia, via trigeminotalâmica. Ah, gente, acho que tá pelo desenho, claro, né? Acho que vocês já perceberam isso, mas percebam que esse desenho na parte inferior é sempre o desenho da medula, e esse outro desenho diferenciado aqui é o desenho do tronco, tá? Eu sei que vocês perceberam isso, mas só dando esse toque só para evitar confusão. Via trigeminotalâmica para o córtex cerebral. Eu tinha que ter colocado o Enter, né, no slide anterior lá. Eu vou salvar o slide anterior com esse Enter aqui, ó, porque eu acho, não sei para vocês, para mim fica um pouco confuso. Fica um pouco confuso aqui. Aí, ó, melhor para ler. No outro a gente faz a mesma coisa. Melhor para ler. Beleza. Aí, ó. Via trigeminotalâmica para o córtex, tá? Essa via trigeminotalâmica, ela, como o próprio nome diz, vem do nervo trigêmeo. Se eu não me engano, é o quinto nervo craniano. Deixa eu colar aqui rapidão na caruda. Aqui, ó, nervo trigêmeo. Tá escrito tigêmeo aqui, mas não fui eu que escrevi, tá? Peguei uma figura do livro de anatomia, grafia errada.
nervo trigêmeo, aqui, ó. Que tá falando aqui, ó, o professor, nervo trigêmeo. Então, via trigêmeo-talâmica para o córtex cerebral. Nervo trigêmeo é um nervo craniano, responsável por controle da sensibilidade e informação do nosso crânio. Todos os nervos cranianos só atuam no nosso crânio. Esse nervo específico é um nervo sensitivo responsável por transportar informação de tato, de temperatura e dor presentes na face, na cavidade nasal, cavidade oral, dentes, até o córtex cerebral, tá? O nervo trigêmeo vai receber essa informação sensitiva, ele é uma ramificação de um trato chamado trato trigêmeo-talâmico, e esse trato vai ser ligado diretamente no tronco, né? Já que a gente está falando de nervo craniano, né? Já sai direto, quer ver? Na anatomia aqui, ó. Nervo craniano, as raízes nervosas estão presentes na nossa face, né? No caso, na boca, na cavidade nasal, no dente, no nosso rosto como um todo. E ele segue até o meu tronco. No tronco, o neurônio de primeira ordem, que prossegue do nervo trigêmeo, ele chega no tronco, faz sinapse com o neurônio de segunda ordem. O neurônio de segunda ordem, por sua vez, faz a decussação marota, passa pelo trato trigêmeo-talâmico do tronco, tá? E aqui eu tenho um pedaço do tronco chamado trato trigêmeo-talâmico, assim como na medula eu tinha trato espinotalâmico, eu tinha coluna posterior. E essa informação, ela é levada até o tálamo, do tálamo vai para o córtex somatosensorial, para a área somatosensorial primária do meu córtex, ou vai para o córtex, para a área sensitiva, fica mais fácil, tá? Trato trigêmeo-talâmico, tá? Conduz impulsos nervosos para tato, pressão, vibração, dor, frio, calor, cócega e coceira do rosto, boca, cavidade nasal e dente até o meu córtex, que é esse pedacinho do meu tronco encefálico, tá? Toda vez que nós falarmos do trato, eu estou falando de um pedaço específico do tronco ou da minha medula, beleza? E, como o próprio nome diz, ele dá continuidade ao trecho de informação trazido pelo nervo trigêmeo, pelo quinto nervo craniano. Beleza? Dentre os 12 nervos cranianos que nós temos aqui, o quinto é o nosso trigêmeo. Além disso, galera, eu vou apresentar agora aqui outros tratos da minha medula que serão responsáveis pela transmissão de impulsos proprioceptivos, só que esses tratos não vão levar informação diretamente para o córtex, como nós estávamos vendo, mas vão levar informação para o nosso cerebelo aqui, ó. Vocês vão lembrar que o cerebelo, como a gente está sempre comentando, é responsável por receber informação proprioceptiva e monitorar qual movimento deve ser feito e como que esse movimento está sendo realizado. Tá? Então, eu tenho os tratos espinocerebelar posterior e espinocerebelar anterior, tá? Ah, outra coisa, eu tô falando de coluna posterior, estrato espinocerebelar posterior, porque essa aqui eu tenho um corte transversal da minha medula, uma amostra transversal da minha medula, e é como se eu estivesse vendo a minha medula de frente para trás, no caso da face anterior para a face posterior. É como se eu estivesse vendo a medula de uma pessoa de frente, tá? Então, por isso que eu tenho coluna posterior, trato espinocerebelar posterior e anterior. Esses dois tratos são as principais vias
para impulso proprioceptivo referente à postura, equilíbrio, coordenação, para que sobe até o meu cerebelo. E aqui, galera, percebam uma coisinha diferente. Nós estávamos falando que segundo o meu neurônio de segunda ordem, ele faz decussação, seja no tronco encefálico, ou seja na minha medula, certo? Ele faz decussação na medula ou no tronco encefálico, ele troca de lado. O trato espinocerebelar anterior e posterior, ele leva informação. Pô, agora eu utilizei outro termo, né, cara? Acaba. Aqui eu uso o termo homolateral. É que às vezes eu tô na pira do livro que eu tô lendo, né? Da onde eu tô tirando a referência. Que é a mesma coisa que ipsilateral. Tá? A figura tá na frente, bota a figura pro lado. E agora eu vou escrever. Aí, ó. Quando eu falo que o trato espinocerebelar posterior e anterior são as principais vias homolaterais para impulso proprioceptivo até o cerebelo, quer dizer que, diferente do neurônio de segunda ordem que faz decussação, aqui a via proprioceptiva que chega até o cerebelo, a informação é gerada em um lado do corpo e ela percorre o mesmo lado na medula até o cerebelo. Então, diferente do nosso córtex, muito louco, que entende a sensibilidade ou dá o comando de um lado do cérebro e isso é sentido ou isso é refletido do outro, o controle que o cerebelo faz acerca da propriocepção é feito do lado ipsilateral ou do lado homolateral, é feito do mesmo lado. O lado que chega a informação proprioceptiva até o cerebelo é o mesmo lado que ele está acontecendo. Agora, o comando motor que parte do meu cérebro parte do lado contralateral. Então, o movimento do lado esquerdo é feito do lado direito do meu cérebro. O movimento do lado direito é feito pelo lado esquerdo do meu cérebro. Mas a via que o cerebelo usa só para monitorar, só a câmera que ele tá vendo aqui de segurança, para ver se o movimento está acontecendo de maneira correta ou não, ela é ipsi ou homolateral e ela é feita pelo trato espinocerebelar posterior e anterior. Beleza? Agora sim, galera. Até aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou tomar uma água porque tô falando muito. Nada? Bom, vamos falar então de controle e regulação da motricidade somática. Porque aqui, ó, o nosso assunto, ele tá caminhando em direção ao nosso cérebro, tá? E aqui eu preciso explorar informações acerca dos núcleos da base e do córtex, tá? Do córtex como um todo. Beleza? Então, quando eu for falar de córtex, quando eu for falar dos núcleos da base,
No córtex, eu vou separar a informação sensitiva da informação motora, e os núcleos da base eu meio que vou falar da função conjunta, tanto de armazenar informação sensitiva prévia, quanto de receber comando motor e reavaliar esse comando motor como ele deve acontecer, como é o movimento ideal a ser realizado. Bom, controle e regulação da motricidade somática. Da mesma forma que eu tinha neurônios de primeira ordem, neurônios de segunda ordem, terceira ordem nas vias sensitivas, até chegar ao córtex cerebral, aqui eu também teria uma divisão dos meus neurônios motores, tá? Primeiramente, neurônio motor superior, tá? O grande chefe, the Godfather, que dá o comando motor para o meu cérebro. O neurônio motor superior, ele começa aqui no meu córtex cerebral, tá? Da área motora voluntária. Ele parte aqui do meu córtex cerebral e ele dá o meu comando para o meu movimento voluntário, tá? A área motora voluntária é a área responsável por gerar os movimentos voluntários no meu corpo. Como eu comentei para vocês anteriormente, nós temos área motora voluntária e temos atuação motora involuntária no meu corpo também. Quais são os movimentos voluntários? Os movimentos voluntários são os movimentos feitos pelos meus músculos esqueléticos associados aos meus ossos, tá? Esses são os meus comandos motores voluntários. Aí agora eu desafio vocês que estão aí assistindo a nossa aula sexta-feira, ou querendo sextar logo, ou querendo matar a prova de biofísica logo, uma das duas opções. Quais órgãos ou em quais situações eu tenho motricidade involuntária no meu corpo? Vamos aí, galera. Ó, Maria Fernanda saiu da aula. Vamos aí, galera. Quais partes do meu corpo ou em que situações eu tenho motricidade, eu tenho comando motor para o funcionamento de um determinado trecho, segmento do meu corpo, involuntária? No coração? No coração. Sabia, galera, sabia. No coração. O meu coração, ele recebe comando motor. Ele recebe comando para contrair e comando para relaxar. Ele recebe comando motor. Só que esse comando motor, ele não está no nosso controle. Eu não controlo se meu coração vai bater mais ou menos. Meu coração bate mais ou menos quando ele quer, porque ele quer, se ele quiser, né? Da mesma forma, o meu sistema digestivo, o meu intestino vai fazer contrações peristálticas, intestino delgado e grosso, a hora que ele quiser, como ele quiser. O meu sistema renal vai funcionar a hora que ele quiser, como ele quiser, para fazer a filtragem dos meus líquidos. A minha bexiga,
A minha bexiga vai até me avisar que ela tá precisando contrair para liberar a urina, mas o que eu posso fazer é controlar os esfíncteres inferiores para evitar que a urina passe pelo meu sistema urinário para evitar que eu faça xixi na calça em público. Mas controle da minha bexiga, tipo, não, mano, para de contrair, só dilata aí, só recebe líquido. Eu não consigo fazer. O que eu consigo fazer é a contração dos meus esfíncteres inferiores, né? Quando eu vou fazer cocô também. Contração dos esfíncteres externos para segurar ali o começo ali da minha defecação. Mas eu não consigo impedir o trabalho do intestino nem nada. Então, eu tenho áreas que geram comando motor involuntário no meu corpo, tá? E eu tenho áreas e eu tenho uma área motora voluntária no meu córtex que vai dar comando motor voluntário para os meus músculos, para juntamente dos meus ossos eu realizar movimentos ou manter a minha postura. Beleza? Agora vem cá, galera. A gente está quase acabando já a nossa aula. Qual é a parte ou segmento do sistema nervoso que controla a função involuntária dos meus órgãos, que estimula para mais ou para menos a função dos meus órgãos? Sistema nervoso cardíaco tinha sistema nervoso cardíaco. O sistema cardiovascular tinha um trecho do sistema nervoso que em um determinado momento estimulava muito ele e tinha outro trecho que inibia ele. O sistema digestivo era o contrário. Tinha um trecho do sistema nervoso que estimulava muito o sistema digestivo para trabalhar e tinha um outro trecho que inibia o trabalho do sistema digestivo. Alguém lembra do que eu estou falando? O que é? Costumam ser partes do sistema nervoso bem legais, bem gente boas. Ó, pô, tu dei essa dica, velho. Agora matou, hein? Qual que é a parte legal, gente boa do meu sistema nervoso, por exemplo, que vai estimular a maior parte, que vai estimular maior atuação, maior função, por exemplo, da minha respiração, do meu sistema cardiovascular? Vamos lá, galera. Estamos acabando já. Francine? Francine tá aí? Francine, não? Está aí, Francine? É que a Francine também, aquela vez eu fiquei falando de cadeia, cadeia, cadeia. Ela falou, não vou mais participar dessa aula. Com razão, né? Com razão. Sistema nervoso autônomo, galera, tem divisões simpáticas e parasimpáticas, tá? A divisão simpática do sistema nervoso autônomo estimula uma maior atuação do sistema respiratório, cardiovascular, né, que dá a nossa resposta de luta ou fuga. Ela vai atuar quando eu precisar aumentar o meu gasto metabólico, quando eu precisar aumentar minha produção de energia, em situações ou que eu estou fazendo atividade física ou que eu estou muito estressado psicologicamente, que o meu organismo vai estar estressado. Já a divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo, ou sistema nervoso autônomo parasimpático, vai atuar na minha produção energética. Tá? Então, ele vai estimular uma maior atuação do trato digestivo,
uma maior atuação do sistema renal, uma maior atuação do meu sistema reprodutor, do meu sistema hormonal como um todo. Tá? Então, quando eu estiver fazendo digestão do meu alimento, vai dar aquele soninho, aquela canseira, aquela preguiça gostosa. É o sistema nervoso autônomo parasimpático que está atuando. Para quê? Para reposição energética, reposição de energias. Tá? Então, quem é estimulado a trabalhar de maneira mais intensa pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, sistema digestivo, renal ou sistema excretor, todo o nosso sistema hormonal e produção de hormônios, órgãos genitores, tá? E quem é mais estimulado a trabalhar de maneira mais intensa pela atuação do sistema nervoso autônomo simpático, sistema cardiovascular e sistema respiratório. Então percebam que eu estou falando de divisões do sistema nervoso que vão atuar na motricidade ou no controle de órgãos. Vai envolver motricidade, porque a maioria dos órgãos tem músculo liso, músculo cardíaco, mas vai atuar nessa motricidade involuntária, tá? Numa motricidade que não está sob meu controle. Aqui, nós vamos falar sobre motricidade voluntária, que é quando eu faço um movimento porque eu quero. Eu penso, eu imagino aquele movimento, eu vou lá e faço aquele movimento porque eu quero.